Oi, gente! Boa tarde, tudo bom com vocês? Hoje é o último dia das lives, né? Sobre a semana do parto humanizado. Deixa eu só esperar um pouquinho a Aline entrar aqui para mim já chamar ela também, né? Essa semana a gente teve bastante, bastante informação, bastante sobre o tema, né? Da semana do parto humanizado. E hoje a gente vai ter bastante lives também. Oi. Oi, vocês estão ouvindo bem a gente aí? Ah, eu tô te ouvindo bem. Eu também. Que ótimo. Hoje eu e a Aline, né? Nós vamos compartilhar um pouquinho com vocês sobre a fotografia documental de nascimento, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre a fotografia de nascimento. Você quer falar aí, Aline? Não, só falar O meu computador não abriu aqui. que essa semana foi a Semana Municipal do Parto Humanizado, né? Que rolou live a semana toda. E a nossa também é para fechar essa semana com bastante conteúdo, um pouquinho de tudo. Quem não conseguiu assistir, tem no YouTube do Gesta Cascavel, tem muita informação legal lá. Muito, passou praticamente todas as doulas falando. Agora, gente, hoje ainda, além da nossa, vai ter mais 3 lives. Quem puder acompanhar, ainda vai ter bastante Tá, bem, informação legal para fechar essa semana. tá um sábado para fechar com chave de ouro, né? Uhum. E amanhã é Dia das Mães para fechar. É, para completar. Uhum. Tá, vamos começar, antes da gente se apresentar bem certinho, vamos começar com uma pergunta. Falando em pergunta, quem tiver dúvida, alguma coisa que não conseguiu mandar nas caixinhas de pergunta pra gente, pode ir enviando aqui que a gente vai respondendo vocês, tá bom? Hoje a gente. Cadê a pergunta daqui? Ah, tá. Você vai Por meio se que que a perdendo aqui, né? fotografia, por que que a fotografia documental é importante falar na Semana Municipal do Parto Humanizado? Por que que a gente está aqui hoje para falar disso? Pode falar. Vamos começar antes da gente responder, vamos deixar esse pontinho de interrogação, vamos se Ah, apresentar primeiro? Vamos uhum. começar com você, vamos em ordem alfabética, pode se Ah, apresentar primeiro. verdade. Bom, eu sou a Aline Clos, eu sou doula desde 2016, apaixonada por humanização desde sempre. Depois que eu tive meu filho há 5 anos, isso ficou mais forte. E agora, do último ano para cá, que eu estou conseguindo me dedicar mesmo a isso. Então, assim, eu Aline, sou doula. Tenho diploma em contabilidade, mas minha essência é de doula. E agora eu sou fotógrafa também. Trabalhei com fotografia há muitos anos e agora voltei com isso. Depois, daqui a pouco, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é isso. Eu sou mãe do menino lindo, sou doula de paixão, sou casada há 12 anos e estamos aí. Então, eu sou a Ingrid Amorim. A maioria que está entrando aqui já me conhece, né? Mas vamos lá. Eu sou a Ingrid Amorim, sou fotógrafa desde 2013, né? Fotografia de nascimento desde 2017 e sou doula desde 2019. Tá fazendo um aninho e pouco que eu sou doula. Sou casada há 5 anos, ainda não tenho filho, ainda. E eu sou apaixonada pela humanização desde 2015, que foi quando eu vim morar aqui para Cascavel. Eu casei no Uhum. finalzinho de 2014, quando eu vim para cá, e foi ali que eu conheci a Thaís Anela, a doula, e ela foi, que agora é enfermeira obstetra também, e dali ela Uhum. foi me moldando e me levando para um lado que cheguei onde eu tô, né? Apaixonada mais ainda pela humanização. É um caminho sem É, volta. realmente, é um caminho que não. Você foi, entrou, não volta mais. Uhum. Então vamos voltar lá àquela perguntinha. Uhum. Por que, que a gente está fazendo essa live dentro da Semana da Humanização do Parto? Bom, é um debate, né, da semana. A gente fez bastante lives, passando bastante informação. Esse ano foi um pouquinho diferente, foi em modo de lives, né?
E a gente está aqui porque as memórias elas precisam ser registradas e eternizadas, né? Então, a memória, as fotos, elas fazem a mãe reviver tudo aquilo que ela passou, né? Eu sempre falo, é o renascimento da família. Não é só o nascimento de um bebê, é o renascimento da família. Eu tô com a minha câmera torta. Tá tudo pendurado aqui hoje. Como sempre, né? Hoje tá um pouquinho diferente, mas tá tudo pendurado. Então, é o renascimento de uma família, né? Então, tem que ser registrado, tem que ser eternizado, porque as fotos, a hora que você vê, eu trabalho com vídeo também, né? Mas as fotos e os vídeos, a hora que você vê, você consegue reviver tudo aquilo que tá vendo. Todas as mães, sempre quando eu entrego as fotos, elas vão ver as fotos, o vídeo, elas sempre choram, falam, nossa, eu não lembrava disso, eu não lembrava daquilo. É um momento muito especial para ser eternizado, né? Sim. É aquele negócio, na foto parece que você consegue reviver tudo, sentir o cheiro, a temperatura, a emoção, tudo que rolou naquele dia, que é uma emoção muito aflorada, e assim, a memória apaga. Não adianta você, principalmente para a mãe, né? O pai eu acho que até consegue, mas o sentimento da mãe que viveu tudo aquilo, que sentiu a dor, que teve os hormônios todos alterados, ela esquece. Então, na hora que ela olha e Uhum. fala, nossa, eu fiz isso, eu nem lembrava. É sempre assim, Acontece sempre, muito. nossa, eu tava assim, eu fiquei assim. Sempre vai ser a importância de conseguir registrar e para a mãe conseguir reviver, né? A família, na verdade, que o pai também, ele tá ali junto, né? Ele consegue lembrar de mais coisas que a mãe. Eu tô fazendo uma gambiarra para parar o negócio aqui. Aí. Que ele tá ali, ele consegue lembrar mais coisas que a mãe, mas ele tá junto, né? Ele tá emocionalmente ali envolvido, né? Uhum. Então é mais a fotografia traz de volta, né? Tudo que foi Sim, por passado. isso que é importante. Uhum, essa que é a importância. Uhum. A fotografia, o que muda na fotografia, sendo nós duas sendo doulas? O que muda na fotografia documental? Você quer começar, Aline? Tanto posso começar. Mas, assim, por isso que eu falei que eu ia falar um pouquinho mais agora. Vou falar um pouco da minha história, que daí vai, para mim, é a resposta de por que que muda. Que assim, eu sendo doula, eu acompanhava aqueles momentos e eu olhava aquilo, eu via aqueles quadros, eu falava, gente, isso aqui, ela precisa ver isso. Ela precisa ver essa troca de olhar. Ela precisa ver essa mão, essa força. Parece que tem um sentimento que rola ali que é muito, muito legal. Quando o olhar que ela busca o marido, que ela busca a doula, aquele apoio todo é muito lindo. E eu via aquilo e eu falava assim, nossa, eu queria fazer essa foto aqui, porque eu tenho essa paixão pela fotografia, né? Eu queria que ela visse isso, eu queria que esse quadro fosse fechado assim para ela poder viver isso depois. Então, esse seria meu olhar de doula. E como eu tinha essa paixão, rolou um convite para fotografar. Quando eu fotografei, foi aquele caminho sem volta, né? Eu completou muito o que eu queria fazer e, e eu consegui mostrar. Então, assim, eu criei a doulografia, né? Que para mim é a fotografia na visão da doula. Que juntando isso. Então, assim, eu não consigo ser só uma fotógrafa. Eu não consigo deixar de ser a doula. Eu não vendo dois serviços, mas eu na minha essência, sou doula. Então, assim, meu trabalho eu faço uma visita pré-parto, igual a doula faz, eu gosto de conhecer a família, saber como que ela deseja o parto, o que que ela não quer, o que que ela quer. Então, crio o vínculo. Às vezes eu até vou junto com a doula para ver como é que vai ser o parto. Então, assim, eu crio o vínculo com a minha gestante igual a doula cria. E eu não consigo ser a fotógrafa invisível, que geralmente as fotógrafas são. Eu sou uma das vozes que dá força, que dá apoio, que que tá ali junto, ajudando ela naquele momento. Então eu faço as fotos, que é o importante, que é o que eu fui contratada para fazer, mas eu tô ali como uma ajuda também. Foi engraçado que essa semana até recebi um áudio de uma cliente. Ela falou que a Aline devia ter filmado, que o marido dela estava lá no banho, no chuveiro, ligando o chuveiro, a doula dela estava numa outra sala pegando alguma coisa e começou a contração e ela tinha muita necessidade de gente perto dela na contração.
ela me ajuda, me ajuda. E daí eu larguei a câmera e fui lá ajudar ela. Fiz massagem durante a contração, tudo. Ela falou assim, até você entrou pro... E eu acho assim que a minha diferença é essa, que eu nunca abandono uma gestante. Que eu faço as fotos, se precisar eu apoio, eu ajudo, eu faço massagem. E É o tudo pacote mil utilidades. exatamente. Então, na E- minha visão, o que ajuda a me contratar uma fotógrafa que também é doula é isso, é você ter todo alguém que conhece exatamente tudo que está rolando ali, que conhece os profissionais que trabalham na área. Eu já atendi cliente, já atendi gestante que não tinha doula. Aí nas mensagens, daí como é que tá? Tô assim, assim, assim. Aí eu não consigo responder um ok. Eu falo para ela, não, é assim mesmo, você tá na fase tal, eu não consigo deixar de ser assim. Então, assim, eu acabei dando um apoio para ela, mesmo sendo fotógrafa. É Então, na assim minha mesmo, visão, é né? isso. Que, Então, como que é? eu eu já comecei aos contrários, né? Eu comecei na fotografia para depois para doulagem. Então, na fotografia, eu sempre fui naquela linha do que eu aprendia como fotógrafa, né? Então, eu tinha aquela visão, mas sempre estudando mais do que apenas a fotografia. Então, antes de eu fotografar o primeiro parto, eu estudei deu 1 ano e meio que eu estudei. Então, para até o primeiro parto eu fotografar, ficou 1 ano e meio eu estudando. Eu assim, ó, na Thaís, Thaís, o que é isso? Thaís, me passa alguma coisa. Thaís, e a Thaís que foi o qual foi me levando ali, né? E depois eu comecei a fotografar antes de fazer a formação de doula, eu ficava muito no canto. Eu, na verdade, no trabalho de parto, eu sou a fotógrafa invisível, sabe? Invisível por um lado e não invisível agora pelo outro. Mas antes, eu era fotógrafa realmente invisível, aquela que você não via. Tinha gestante que depois que ganhava, depois estava vendo o colo, ela olhava pra mim, nossa, eu nem vi você aí. Você chegou que horas? Né? Então eu ficava bem escondidinha, bem quietinha, não ajudava às vezes a hora que a Thaís falava, pega alguma coisa para mim, ou a doula que tava, pega não sei o quê. Eu falo bastante da Thaís, porque os primeiros partos que eu fotografei foi junto com a Uhum, Thaís, que foi a Thaís que foi me ajudando ali, né? E uhum. depois que eu fiz a formação, com a ajuda das meninas da manjedoura, fiz a formação com elas, e daí eu mudou totalmente, porque você não fica só na fotografia, você tá ali para ajudar. Então, nos últimos partos, e até mesmo sendo parto cesárea, que eu fotografo cesárea também, cesárea com real indicativo e tudo mais, às vezes a gestante vem e pergunta para mim, mas é isso mesmo? Tem que ser assim? Tem que ir para cesárea? Então, tipo assim, eu acabo mandando material, falo, ó, por esse motivo, às vezes sim, é uma real indicativa, né, e tal. Então, ali você muda porque você realmente, você vira um apoio a mais para a gestante, não é apenas a fotografia. Então, quando você E, precisa, igual o último parto, foi a mesma coisa que você falou da mão lá. Ela estava no chuveiro, ela com o marido dela, a Remy e a Thaís foram pegar alguma coisa lá, não lembro, e ficou só eu com ela lá no banheiro e o marido dela, e ela precisava de alguém para segurar a mão, que o marido dela estava uhum, ajudando numa das manobras da barriga. E ela me dá a mão, fazia assim para mim, e ela segurou. uhum. Então, tipo assim, a gente tá ali não só para fotografia, claro, a gente tá contratado para fotografia, igual você falou, não se vende dois produtos, porque ou você é doula ou você é fotógrafo. Lá no Não tem momento, não como tem como você fazer 100% os dois. não tem como, é impossível. Não. E Então, antiético. tipo assim, você acaba completando uma coisa a outra. Igual eu tô na fotografia, mas acaba completando, você acaba ajudando, você acaba auxiliando, igual a Bruna, que falou de você aqui, né? É, eu ia falar isso Foi. agora. Ela ficou fazendo massagem para eu ir no banheiro. Foi bem com ela e 2 vezes com ela. Então é tipo assim, a gente tá ali realmente para ajudar. Então essa que é a diferença, a gente entende a gestante, a gente entende um pouco mais do que está acontecendo, né? Porque a gente não estuda apenas a fotografia, a gente estudou um O todo, né? A gente processo tem uma todo do formação parto. diferente. Uhum. Uhum. E você consegue auxiliar ali a gestante e tem esse diferencial, né? Esse que é A gente não o. vai se assustar com o que está acontecendo. A A gente vai gente até saber ajuda. para Uhum. quando é sério, quando não é sério. E isso passa calma para a gestante também. Ela fala, bom, Uhum. uma falou assim, bom, tá todo mundo calmo em volta de mim, então acho que é tranquilo isso que eu tô passando.
Que daí a gente entende o processo, a gente entende, tipo, tá. E você entendendo, você não fica olhando com aquela cara, tipo, ai meu Deus, que dó, ai meu Deus do céu. Então não tem, Aham. você tá ali porque você sabe que é um processo necessário e é um processo lindo, né? Então, Sabe o que eu acho legal? Na hora da contração, que a gestante tá com dor, que ela tá fazendo cara, tá gemendo, a gente olha em volta, tá a doula sorrindo, a enfermeira sorrindo, a fotógrafa sorrindo, a gente fica maravilhada com aquela dor mais forte, porque a gente quer dizer, sabe tá que tá chegando. próximo. Aham. Eu adoro isso. Já fiz muita foto disso, da a gestante com aquela expressão de dor e a doula atrás sorrindo. Eu tenho um do último parto que eu fotografei antes da pandemia e tudo mais, que ela tá. Eu peguei a foto de frente, ela tá assim, segurando a mão da Thaís e com uma cara, tipo, e a Rene com a Thaís olhando uma pra outra dando risada. Tipo, tá Uhum. ótimo, é assim mesmo. Sim. Tá chegando. Uhum. Falando nessas caras, né? Uhum. Tem sempre aquela perguntinha. Ah, mas eu não vou estar bonita na foto, eu não vou estar arrumada na foto, né? Ai, como que você faz? Eu vou estar gritando, eu vou estar toda descabelada. Gente, a fotografia documental é isso. A gente documenta o que está acontecendo e fica lindo. Fica aquelas fotos Sim. maravilhosas que vocês veem, né? A gente conta a história, mas na verdade ela tem essas preocupações só antes. Na hora ela não É, lembra de nada, não se não. importa com nada e, e faz parte. O processo é esse. Tem sangue, tem placenta, que é. Uhum. É Tem uns linda. que têm aversão, tem uns que acham lindo. Já aconteceu, tem mãe que fala, não quero nem ver. E tem mãe que quer ver, que quer mexer, que quer ver aonde é que o bebê estava. Tem todo o perfil de Sim. mãe, de gestante, de família, né? Tem pai que participa do processo todo, tem pai que não quer ver sujeira, não quer ver. Mas assim, faz Uhum. parte, o nosso trabalho é documental, a gente conta uma história linda com isso. Então, Uhum. Já voltou para outro tópico. Por que a fotografia? Por que ter a fotografia documental, né? É porque você consegue, a gente já falou lá no começo, você consegue reviver tudo aquilo que aconteceu, né? E você consegue também ver tudo que realmente aconteceu, porque a mãe não lembra, e a documental é que você não manipula, né, as poses, tipo, documental você documenta o que tem, então o que está sim, acontecendo, você não faz uma foto posada, igual, por exemplo, numa sessão gestante, a maioria das fotos são todas posadas, então você manipula a sim. cena ali para ficar bonito, né? Para ficar uma. Já a fotografia de nascimento, não. Você tira o que está acontecendo e fica maravilhoso, né? Fica aquelas fotos que passam uma essência diferente, né? Emoção, não sei, a emoção própria daquilo ali, né? E daí, E é, continuando, completando na parte da fotografia documental, tem referente tipo a iluminação, a cor, mas se apagar a luz, as fotos ficam escuras. Não fica, a gente dá um jeito, né? é, Não usamos flash, não existe flash, né? Na fotografia de é nascimento. o real do que está acontecendo ali. Se a luz está apagada, a foto fica mais escurinha, mas dá para ver. Dá, A dá gente para dá consegue. para registrar, dá um jeitinho. Mas flash a gente não usa, não é recomendado e não é legal, porque acaba atrapalhando a mãe no trabalho de parto, né? Sim. E, e sem dizer que assusta, tipo assim, a mãe tá lá no meio de uma contração, com o olho fechado, daqui a pouco brilha uma luz do nada. Não Na tem, minha né? câmera, no meu equipamento, eu consigo tirar até o barulho do clique que a máquina faz. Eu tiro. Quando é parto, eu tiro para nada, nenhum barulho incomodar. Essa minha última câmera, eu ainda não achei essa função. Tem que dar mais uma procurada. Mas o barulho dela é bem baixinho, bem. É Você baixinho, é quase não baixinho. escuta. Os primeiros eu fotografei com barulho. Até pra gente ter um controle maior, senão a gente vai apertando e não percebe quantas fotos fez. Mas depois que pega o jeito, eu tirei o barulho e ficou. Agora eu me incomodo com o barulho, porque eu acho que tá atrapalhando. Aham. Esse negócio da quantidade de foto não funciona com barulho. Eu tenho dedinho meio nervoso. Chego em casa olha, com umas 1.000 fotos, dependendo do trabalho de parto, dependendo de quantas horas eu fico, dá mais. Tem essa questão das horas. Quantas horas a gente fica num parto? Quanto for necessário.
Quanto for preciso. Eu, particularmente, eu trabalho com, tipo assim, se tiver doula, eu vou conversando com a doula e tal. A hora que entra numa fase um pouco de trabalho mais ativo, né, que é quando tá começando ali mais ativamente, né, trabalho ativo é mais ativamente. Então, eu acabo indo. Eu acabo indo e faço as fotos até o nascimento, nos primeiros momentos, às vezes fico, depois que o bebê nasceu, que ele fica normalmente 1 hora em cada peito mamando, para depois ir fazer as medidas, se for domiciliar, se for hospitalar, faz as medidas e tudo mais, depois vai para mamar. Depois que o bebê nasce, eu fico mais umas 2, 3 horas, dependendo da É, quantidade de tempo que vai indo, você nem vê a hora passando, vai indo, né? sim, boa. E assim, a grande maioria, para mim, foi de madrugada. Os bebezinhos gostam de nascer de madrugada. Gostam, Então, gostam assim, a noite bastante. passa voando, é uma adrenalina, né? E a gente não vê passar. Eu adoro. Uhum. Mas é muito bom. E a questão do de madrugada, igual, independentemente se seja de madrugada ou de dia, é só chamar que se tá na hora da gente ir, a gente vai. Não tem mas se for de madrugada, não tem como É, chamar. Não, a não tem gente horário sabe fixo para quando trabalhar, né? a gente sabe quando pode estar próximo, eu já deixo o telefone para tocar, que geralmente está no silencioso, né? O Já meu deixo, já também. fico ligando. Às vezes acordo de madrugada, olho se não tem nada, fica naquela expectativa de que a qualquer momento. Eu sempre peço para me ligarem, nunca me mandar mensagem. O meu celular ele não chega a mensagem. E de noite eu acabo Uhum, desligando a internet, mas liga que daí vai, né? Então, tipo assim, você ligando ali, normalmente tem doula, né? Então a gente vai conversando com a doula. Quando não tem, eu sim. peço para me avisar, tipo, ó, avisa a hora que você entrou em trabalho de parto. Daí você vai me falando como que tá o ritmo das contrações, como que tá, e vou conversando ali a cada 1 hora, 2 horas, eu mando uma mensagem, como que tá aí? Espero responder, que Uhum. normalmente demora para responder, né? Mas eu vou Já deixa acompanhando tudo para mim pronto. conseguir ir. Aham, e deixo tudo pronto. Sempre falo, me avisa a hora que entrar em trabalho de parto, independentemente que seja, tá no comecinho da fase latente. Não, me avisa que eu já deixo mais tudo bem à mão, né? Da Uhum. câmera, a bateria, tudo que você precisa ter um equipamento mais, né? Pronto. Dá para falar agora, já que estamos falando de equipamento, de higienizar ele, É principalmente isso que eu ia nessa falar. época. Já tem a higienização normal que fazemos, né? Uhum. Mas nessa época, É, mais importante ainda, manter tudo limpinho, principalmente que entrar em hospital, ou entrar na casa com um bebezinho novo, com uma gestante, é mais é importante. Como é que tudo. você faz? Aham. Na verdade, aqui, como a gente trabalha em dois, cada um tem uma câmera, né? Eu tenho uma, o Moacir tem outra. Normalmente, em trabalho de parto, eu vou com a câmera dele, que é uma câmera que a gente usa mais só em evento, e a minha eu deixo mais para sessões. Então, a dele a gente usa em evento e em nascimento. É, então, já não tem aquela questão da gente estar usando a câmera dele todo dia, igual essa daqui, né? Então, mas higienização. Antes de ir, limpo ela inteirinha, passo, tem um produto ali que eu sempre esqueço o nome, que é o qual que eu estou usando para limpar o estúdio também agora, nessa época, mas passo álcool também. Na volta também, na bolsa, em tudo que for ali, mesmo que eu não use, por exemplo, a bateria reserva, estava dentro da bolsa, é limpada inteirinha, é higienizada, quanto para ir, quanto para voltar. Então, tipo assim, Uhum, antes de sair, tá tudo limpinho, chegou lá, fiz as fotos, voltei em casa, cheguei em casa, a primeira coisa que eu faço é limpar tudo. uhum. Dá para colocar aqui uma pergunta que chegou para mim na caixinha, é como que a gente está trabalhando com essa pandemia? Que Só assim, domiciliar, né? não estamos. Infelizmente, só domiciliar. Uhum, Hospitalar, nenhum hospital tá deixando a entrada, né? Nenhum uhum. dos hospitais que deixavam autorização. O Bom Jesus, se eu não me engano, até segunda ordem, eu fiquei semana passada, estavam deixando. Essa semana eu acho que já não estão mais, alguma coisa assim, né? Acho que não, que rolou um parto semana passada e a fotógrafa não entrou. Ah, não, então não estão mais. Não Mas está então é entrando. nenhum. E Só assim, domiciliar a gente consegue entrar. que assim, é aquele negócio, prioridades, né? É importante a Uhum, fotografia? É importante, mas é. nesse momento é importante A a pessoa saúde. se cuidar, a família se cuidar. Então, assim, você se, Uhum,
É importante a gestante se preparar, ter conhecimento de como é que vai rolar seu parto, saber tudo e ir para lá. Infelizmente, alguns hospitais, às vezes, nem acompanhante está permitindo. Então, assim, É, pegue todas as informações, veja todas as lives dessa semana, informe, vá preparada, porque, assim, você vai chegar lá e vai descobrir que não precisa de ninguém. A tua força está aí e você vai uhum. conseguir parir mesmo sem ninguém. Depois a gente faz Faz, umas fotinhas faz, depois, faz uhum. alguma coisa para complementar, para compensar isso, mas O que eu todos. estou oferecendo para as gestantes que eu já tenho fechado e que não estão dando, que só esse mês já teve algumas, o que eu Uhum, faço? Ah, você entrou em trabalho de parto? Me avisa que eu vou em casa e fotografo enquanto você estiver em casa até a hora que você chegou no hospital. Chegou no hospital, não posso entrar. E depois, a hora que o neném está indo para casa. Tipo, você ganhou alta, eu tiro foto de você da porta do hospital saindo com o bebê até a hora que você chega em casa. É o que eu uhum, consigo agora, né? Então, foge do nosso alcance e fazer alguma coisa. É o que a gente tem, né? uhum. Mas Tem a pergunta da Bruna aí. o que vocês sentem vendo e registrando uma mulher parir? Orgulho. Orgulho e Orgulho, gratidão, força, né? emoção. Aham. Gente, é lindo Gratidão de demais você ver uma poder mulher estar parir. lá. Não, e uma coisa muito legal. É muito legal ver uma mulher parir, mas é muito legal ver uma mulher parir com respeito, na posição que ela escolheu, com o médico que apoia a decisão dela e escolhe. Gente, Uhum. fotografar um obstetra deitado no chão esperando um bebê, É eu maravilhoso. acho que é maravilhoso. E já tive a oportunidade de fazer essa foto. Eu já tive, eu já tive sentado no chão e eu já tive Uhum. um que quando nasceu, que foi lá em Toledo, quando nasceu, o doutor Ramon pegou, deu pra ela e eu tenho essa foto é a coisa mais linda, que tá ela, o marido dela, a mãe dela, o doutor e a Aline. A... Sempre Forma. esqueço o nome dela. Isso. Eles estão todos numa voltinha assim, olhando o bebê. Daí a mãe dela, você quer que chame a enfermeira? Ele olhou, ela já vem, ele tá bem. Ela já escutou o choro, daqui a pouco ela vem. E ficou assim, todos olhando, admirando o bebê, a coisa mais linda. É. E você poder Uma que eu, registrar, tipo, aquele respeito, aquela. uhum. Uma foto que eu gosto muito que eu fiz foi com a doutora Ana Paula, quando ela estava gestando. Ela sentadinha no chão com o barrigão de grávida, foi um dos últimos partos que ela fez grávida ainda, sentadinha no chão, esperando o bebê, a doula atrás, e a gestante pariu na banquetinha, e ela ali, tipo, grávida, sentada no chão. Uhum, é a coisa mais É, linda, você vê o respeito, né? Aquela paixão que tá ali, né? uhum. É, tem mais alguma pergunta que mandaram aí pra você? Eu não consegui pegar o da minha caixinha, peguei meio por Não, a cima só. maioria foi sobre a pandemia mesmo. Hum, o que veio pra mim também, uma que eu vi, era Hum, sobre ai, como que é? Sobre que modo que a gente trabalha, tipo, referente a estilo e tudo mais. A gente até tinha colocado ali nos tópicos referente a estilo, como que é os nossos estilos, como que é a diferença da fotografia, como escolher uma fotógrafa de nascimento. uhum. Então, tipo assim, qual que é os estilos? Estilo cada um, é igual nós estávamos conversando ontem, é igual Igual doula, você tem escolhedora. que, você tem que escolher por afinidade e pelo que você gosta. O estilo é você olhar as fotos, por exemplo, você olhar as minhas fotos, olhar da Aline, olhar de outra fotógrafa que trabalha com fotografia de nascimento, a diferença são os estilos de cada uma, são o olhar de cada uma, né? Cada uma tem um olhar diferente, cada um tem um modo de trabalhar. Eu trabalho com fotos coloridas. Muita Uhum. pouca foto preta e branca. E tem fotógrafas que trabalham exclusivamente com foto preta e branca. E tem Eu tenho as duas, gestantes. mas eu sou apaixonada por foto preta e branca. Eu Parece que prefiro passa colorido. um. Eu prefiro Uhum. colorido, que ele parece que traz vida, traz aquela cor, mas eu tenho muitas fotos que eu olho, essa foto vai ser preta e branca. Essa hora que eu Uhum. tô tirando, eu olho ela na câmera, essa foto tem que ser preta e branca. Então, Uhum. tipo assim, cada um tem seu estilo, cada uma tem a seu jeito de trabalhar, né? Então, para você escolher uma fotógrafa, tem que ser pelo estilo que você gosta e pela afinidade, né? Porque você vai estar com alguém ali no momento
extremamente importante da tua vida. Então, você não querer alguém que você não consegue nem olhar para a pessoa, ou que você não consegue. Então, você tem que Voz, realmente. tudo. Uhum, você É um tem que momento ir. super íntimo Uhum, você tem que ir pela que tem. emoção para escolher um fotógrafo e não pelo valor. E sim pela É, emoção. Você ter aquela afinidade, aquele tipo, é essa que eu quero comigo lá do mesmo lado. Mesma coisa da doula. Você tem aquela afinidade, você fala bem assim, é ela que eu quero que esteja do meu lado, né? E com as uhum, informações, com a ajuda dela, né? Vamos dizer assim. porque você pode amar as fotos, mas conversou com ela, não gostou, cara, você vai odiar a presença dela no seu parto. Uhum, Não é adianta. isso Então, mesmo. assim, conversa, cada uma tem um estilo, somos todas diferentes, apesar de gostar das mesmas coisas e trabalhar com a mesma coisa, a gente trabalha Uhum, diferente e temos perfis diferentes, né? Então, é. tem fotógrafa Cada para todo um. mundo. Isso mesmo. Tem fotógrafo para E todos os doula gostos. também. Uhum. É. E veio também o porquê nós escolhemos fotografar nascimento. Assim, esse eu posso falar igual eu te falei ontem. Eu já tentei fotografar outras coisas, mas não rola. Você faz, você tem estúdio, você gosta, mas assim, é que eu falei, eu sou doula, minha essência é de doula, eu quero estar lá, eu gosto de estar lá, eu queria assim, eu queria montar alguma coisa para ajudar todas as mulheres do mundo a parir com informação. Escolhendo cesárea ou parto normal, Uhum. ela tem informação, sabe? Então, assim, meu mundo é esse. Então, eu gosto de fotografar o parto. E é isso. Então, tava faltando alguma coisa. No meu caso é que tava faltando alguma coisa. A gente aqui no estúdio, quem acompanha a gente aqui, sabe que eu faço de tudo. Eu tenho um estúdio, eu atendo externo, a gente faz evento, porque o meu esposo gosta bastante de evento, então a gente faz evento. A gente faz tudo que é até casamento a gente fotografa. Então, mas para mim tava faltando alguma coisa, porque fotografava a gestante e depois o bebê recém-nascido e tava faltando alguma coisa para contar aquela história bem, né, bem Uhum. completa. Então, foi ali que eu fui buscando mais informação, fui buscando aqui, ali, até que eu me descobri na fotografia de nascimento, né? Que é a fotografia de maternidade no geral, com gestante, o nascimento, o newborn, o acompanhamento do bebê. Então, tipo assim, tava Uhum. faltando alguma coisa. Então, depois que eu comecei a fotografar o nascimento, eu vi o que estava faltando, eu achei o que estava faltando ali, né? E eu falei que é um caminho sem volta, mas é um caminho sem volta para quem tem essa afinidade mesmo. Porque eu conheço casos de gente que tentou, de fotógrafos que tentaram e falaram, não, tipo, me dá muito tempo, tem que sair de madrugada, tem que Uhum. ficar muitas horas, para mim não Você tem rola. que amar Não o que adianta. faz. Exatamente. Essa é Fala, a não, verdade. Você tem que. Uhum. prefiro estúdio, prefiro outro perfil. Então, assim, é Mas perfil mesmo, né? quando. Tem que amar. Uhum. Isso mesmo, quando você ama aquilo dali que você está fazendo, tipo, eu amo fotografar, por exemplo, eu amo fotografar casamento, mas eu não gosto de fotografar nascimento, porque são dois ramos totalmente diferentes. Então, São. né, é a mesma coisa de você chegar lá para fotografar um nascimento sem ter, tipo assim, vou fotografar para ver o que que dá. E daí você se descobrir ali que é aquilo que você quer fazer, né? Você tem que Eu gostar do que você está fazendo, né? eu escrevi um pouco sobre isso nos primeiros textos da minha página. O que leva a gente a se dispor a deixar a nossa família, a levantar de madrugada, a ir servir, às vezes, já aconteceu de ficar um dia inteiro, ou 24 horas Uhum. com uma gestante, e a gente tem que deixar a nossa família. Então, assim, o que leva uma pessoa a fazer isso? E não é só dinheiro, porque se fosse só dinheiro, a gente ia buscar outra coisa para fazer. É, Fosse tanto esforço, digamos assim, porque mas é é amor, aquele negócio de é amor é e amor. querer ver, gente, o rosto, a expressão de uma gestante, logo depois que ela pariu, não tem, ela muda totalmente. Ela tava Eu lá tenho, desesperada e de repente ela tá uhum. assim transbordando, meu Deus, eu consegui, é verdade, é isso, eu pari. Eu tenho uma do último nascimento que eu fotografei, que ela tava nessa foto que eu falei que ela tava assim,
ali, e daí não deu, dá 3 minutos depois ela tá com a neninha aqui, ela tá assim com aquele sorriso, tipo, nada aconteceu, tá? Uhum. Não tô cansada, não tô, tá tudo bem, nada Uhum. aconteceu. Então muda, né? Muda Aham. muito. Veio também uma pergunta sobre e se eu evoluir para uma cesárea, que seja intraparto, seja uma real indicativa, tipo, eu já tive casos que estavam esperando entrar em trabalho de parto, chegou ali em 40, ela foi 40 semanas e 3 dias, ela precisou de uma cesárea, né, por uma real indicativa, e tem também, igual a gente falou, a humanização é você trazer informação para a gestante poder escolher o que ela quer. Então, a cesárea, Isso. ela pode ser, sim, uma via Humanizada. de parto humanizado, né? Se ela tiver todas as informações e saber que realmente é aquilo que ela quer, e não porque por falsas indicações leva a uma cesárea, né? Então, Uhum. ela, tipo, se for da escolha da gestante, se é depois de todas as informações que ela teve, né? Se ela faz, né? Então, Uhum. assim, perguntaram, tipo, e se evolui para uma cesárea, o que acontece? A gente fotografa, a Fotográfico. gente documenta o que está Uhum. acontecendo, né? É, né? Que assim, Então, tem muitas coisas que podem evoluir para uma cesárea. O que eu acompanhei, ela ficou 48 horas com bolsa rota, 24 horas no hospital, induzindo, e foi depois de um dia todo lá e não ia, deu, fugiu a palavra, diagnóstico de desproporção cefalopélvica, hum, que é que geralmente que o bebezinho não passa na cabeça, mas não é porque a cabeça dele era maior, é que ele estava mal posicionado. a E por posição dele não todas e estava outras certa, horas. estava. Aí, assim, de acordo com a equipe toda, vamos para cesárea? Vamos para cesárea. E as fotos também ficaram lindas, foi com respeito, foi respeitando. E assim, mas ficou várias horas lá, e por que não foi para uma cesárea de uma vez? Porque cada contração tem sua importância. Entrar em Uhum, trabalho libera muito hormônio, libera muita coisa, trabalha o pulmão do bebê, os hormônios que ajudam na amamentação da mãe, não. Os hormônios da mãe que ajudam na amamentação do bebê. Então, assim, não importa que ficou o dia inteiro em trabalho de parto, não foi em vão. Cada contração tem o seu uhum, valor e o seu tem o benefício. porquê. Uhum. Uhum. E, igual eu teve uma que ela entrou em trabalho de parto, ela estava com a enfermeira em casa, ela tinha 2 cesáreas anteriores. Uma da cesárea foi que deu descolamento de placenta. A primeira foi uma indicativa que não era verdadeira, né? A primeira cesárea, a segunda foi descolamento de placenta. E o terceiro bebê estava tudo certo. Ela entrou em trabalho de parto, ela estava com a doula. A doula me avisou, eu deixei tudo pronto. Deu 2 horas que a doula me avisou que ela tinha entrado em trabalho de parto, ela me ligou e falou: vem para o hospital, vem para São Lucas que ela vai ter que ir para uma cesárea. A hora que eu cheguei lá, eu não tinha entendido ainda, né? Porque eu não acompanhei 100%, fazia só 2 horas que ela tinha me avisado que ela estava em trabalho de parto. Começou a baixar os batimentos cardíacos do bebê. Ele estava encaixado perfeitamente, a bolsa dela tinha rompido, acho que fazia uns 40 minutos, mas tava os batimentos baixos. Então foi para uma cesárea, ele tinha um nó de cordão verdadeiro. Aquele nó que você olhava assim, tava aquele nó bem apertadinho, sabe aquele nó que não tem como se desfazer? Ele tava daquele jeito, o cordão dele. Então era Que é realmente uma bem real raro, mas indicação. acontece. Sim, Uhum. é muito raro, mas acontece. Então ela foi para uma cesárea, mas ela entendeu por que ela precisava passar pelas contrações. Que daí, Uhum. enquanto ela estava esperando vir a contração, ela olhava, dela olhou para a doula, mas por que eu tenho que passar por isso? Dela bem assim, você lembra que eu te falei que é importante, que é assim, 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 assim? E daí ela começou a entender e ela começou a aceitar as contrações até ela ter que ir para ganhar o bebê, né? E ficou umas Uhum. fotos maravilhosas, que depois que ele nasceu, a hora que a pediatra levou lá para ela conhecer ele, ele abraçou ela, ele tem a foto, ele com a mãozinha bem assim, ó, não. Ele ficou Oh. abraçado ali, daí a pediatra levou ele ficou no colo do pai, não ficou no berço aquecido, igual normalmente acontece, né? Dependendo Uhum. dos médicos, mas ficou no colo do pai, ficou junto com ela ali. Então, tipo, foi com todo respeito, né, em volta. Uhum. E assim, Deixa eu. o cenário de nascimento em Cascavel
que a gente atua aqui, mudou e melhorou muito, Sim, muito. muito. Gente, os relatos das mães que estão parindo agora, em época de pandemia, o respeito, o carinho que elas estão tendo nos hospitais da equipe é maravilhoso. E tipo, eu tive meu filho há 5 anos, tive que fazer uma cesárea, e naquela época foi totalmente diferente. Tipo, se fosse hoje, eu acho que eu não teria sofrido tanto por ter que passar por uma cesárea. Mas não sofri violência obstétrica nem nada. Mas eu ter estudado tanto e ter que passar por aquilo, para mim foi muito difícil. E só que hoje a assistência de parto tá Totalmente muito diferente. Eu vejo a diferença, tipo, do primeiro parto hospitalar que eu fotografei foi em 2018. De lá para cá, tem uma diferença muito grande, muito grande. Até em cesáreas eletivas, tá? A diferença totalmente diferente, referente à humanização, ao cuidado que eles têm com a gestante, né? Então, eu tenho muita gestante que elas estudam, mas optam por um caminho que ela quer, né? Que é a humanização é você respeitar, né? Então, e eles estão no um cuidado, tudo tá totalmente diferente em comparação ao primeiro hospitalar que eu fotografei. E o último agora tem uma mudança gritante, sabe? De cuidado, de humanização com as mães. Inclusive no SUS. Tá lindo de ver. Tá, eu veio uma pergunta também sobre quando devo procurar. Tipo, por exemplo, quando deve procurar o fotógrafo para fechar, né, as fotos. Eu recomendo quanto antes. Porque é algo que você precisa programar, você precisa pesquisar. Igual a gente falou, cada um tem o seu modo de ver a fotografia, cada um tem o seu gosto. Então é legal você, tipo, o seu estilo. Então é legal você procurar ali as fotógrafas, ver qual você mais gostou e tal, marcar, conversar, ver se tem aquela intimidade, se é ela mesmo que você quer lá no dia do teu parto, né? Então, o quanto antes você tiver esse tempo para programar, eu tive uma que ela conversava comigo desde os 6 meses. Não, desde os 5. Ela me pediu orçamento com os 5 meses, ela fechou comigo na segunda-feira, não, na quarta-feira, e na segunda-feira ele nasceu, de 35 semanas. E foi um parto normal, super rápido, né? Então, trabalho de parto 4 horas da manhã, ele nasceu, acho que era 11, não, era 12:30 ele nasceu. Então foi super rápido, ela chegou no hospital com 10 de dilatação. Olha que beleza. A Karine me ligou, corre que ela tá com 10. Eu falei, tô indo. Falei, tomara que dê tempo de eu chegar. Mas ela quase ficou sem doula também. Ela fechou na sexta-feira com a doula. E segunda-feira ela ganhou dela o Valentim. Então, tipo assim, se você, até a doula mesmo, você tem um tempinho para programar, para você estudar quem é que você quer, né, ali naquele momento, é bem importante. Eu fechei com uma que estava com 39 semanas e essa eu não marquei visita antes, porque ela falou assim, olha, eu decidi agora, porque ela não ia ter esse gasto, mas ela decidiu que queria isso, então ela fechou. Ela falou assim, eu falei, vamos conversar e tal. Ela falou, mas assim, eu acho que vai nascer esse final de semana, porque eu já tô sentindo, tá. Beleza, então. Então a gente se vê no dia do parto. Eu já conhecia ela antes, então por isso que tinha afinidade mesmo sem eu ter conversado com elas antes. Era uma amiga de tempo. Então, falei, beleza, vamos lá, esse final de semana, né? Tinha até programado uma viagenzinha, cancelei, falei, vamos ficar aí esse final de semana. E passou um final de semana, e passou outro. Terceiro final de semana, 2 semanas depois ainda que nasceu, ela já falou, já fica pronta que vai nascer. Eu falei, não é assim não. Ninguém sabe se vai nascer agora ou se vai nascer depois. Você tem que ficar igual, tipo assim, até teve uma pergunta que fizeram. Eu não consegui anotar todas as perguntas. Eu vi as mais frequentes ali, porque eu cheguei 5 minutos em casa antes da live, tá? Tô desde as 9 na rua. Tô sem almoçar, sem nada, mas tô aqui.
tá? Tá tudo certo. Eu também tô sem almoçar, mas foi de nervoso. E, tipo assim, uma das perguntas que teve foi. Fugiu agora. Hum. O que nós estávamos falando antes? Eu sou muito perdida nas coisas. Sobre que momento contratar? E daí uma das perguntas foi, e se você não tiver no dia? Como que Ah, funciona? Que você falou da viagem, por isso que eu lembrei. Eu sou muito fácil de perder o fio da onde que eu tô indo, sabe? entendo totalmente. Então ela bem assim, teve umas duas perguntas assim. E se você não tiver no dia, como que faz? Fico sem as fotos? Fico sem, né? A gente trabalha com backup. Então, quando uma precisa ter, estou em outro parto, já aconteceu de eu estar em outro parto e precisar deixar uma fotógrafa de backup para outro parto que ela entrou numa fase latente. Não precisou essa outra fotógrafa aí, porque eu saí de um e direto para o outro, né? Mas a gente trabalha com uma equipe junto, né? Tipo, preciso, tem o fulana que vai. Então eu sempre deixo avisado, por exemplo, para as gestantes, ó, se eu não conseguir ir, tem essa e essa que vai, talvez vai uma delas vai. Eu ligo e vejo qual que está disponível, qual consegue ir e vai. Mas eu sempre deixo elas avisadas da agenda, tipo, ó, eu tenho tantos partos esse mês, então fica aí que talvez eu precise de você. Sim. Que sem as fotos a mãe não fica, né? E tem a questão do que a gente estava falando ontem dos cadastros no hospital. O único hospital que tem uma lista de cadastro é o São Lucas, né? Então, assim, Uhum. ainda mais que essa pandemia atrasou tudo, então por enquanto não tá rolando mais cadastros. A Ingrid é cadastrada e eu não. Então ontem a gente estava conversando que ela é minha backup agora. Se um parto Se normal for, acabar evoluindo para cesárea, uhum. O bom, igual dos partos, é que aqui em Cascavel, esse cadastro é apenas no São Lucas, é apenas para o centro cirúrgico, né? Então, evoluiu para isso. uma cesárea, então precisa ter um backup. São só 6 fotógrafas, 4 participam dessa parte de backups, né? Que foram as últimas 4 que foram cadastradas ali, elas participam, se precisando, ela vai. Então, sem a foto, a mãe não fica, né? Tem uma equipe por trás que ajuda. Igual eu trabalho lá para Curitiba também, né? Lá em Curitiba eu não consigo fotografar nascimento, porque você precisa ser cadastrado, independentemente se seja para parto normal ou cesárea, em todos os hospitais. E para Nossa. você fazer esse cadastro, tipo, não tem nenhum hospital que deixe você entrar fotografar que não seja como acompanhante. Então, de todos os hospitais ali, você não consegue, eu não consigo trabalhar lá com fotografia de nascimento. Tenho muita mãe que vem para mim, você não consegue, né? Você não vem. E eu não consigo por conta disso, você não consegue entrar no hospital, porque o cadastro deles são bem mais dificultados. Aqui em Cascavel, a gente tem essa vantagem de ter, claro, esse cadastro igual no Policlínica, tem uma folha que você precisa levar para o hospital. É um cadastro que eles precisam ter para não ser, tipo assim, vamos dizer assim, qualquer um ir lá e fotografar, porque é um momento que você tem que ter cuidado, independentemente seja parto normal ou cesárea, você tem que ter um cuidado. Tem uma. Principalmente no centro cirúrgico, você tem que ter um Sim. conhecimento, você sabe que não pode pegar as coisas e sair. Foi por Eles não. isso mesmo que o São Lucas começou a colocar essa restrição, por conta que eles precisavam, tipo, ter um controle, porque estava tendo muita falta de comprometimento, vamos dizer assim, dos fotógrafos que estavam indo lá, que nunca entraram no centro cirúrgico, não tinha noção de nada. As enfermeiras falavam, ó, fica aqui por enquanto. Daqui a pouco ele já estava lá, e elas falaram que foi por isso, que elas fizeram um curso ali ensinando o que você pode, o que você não pode, o que é certo, o que não é, para você saber ali, né, a lidar com aquele momento. Sim. E o que pode acontecer também, né? Então, por isso que é importante. Você conhecer o processo também, porque ali o protagonismo é da equipe. Você tem que deixar os médicos, os enfermeiros trabalhar e tem que saber quando que você consegue se movimentar, né? Porque você não vai se movimentar ali e trombar com uma enfermeira, que não dá. Você tem que saber para onde você vai, você tem que saber o que você faz. Principalmente o do São Lucas, ele é bem menor do que nos outros hospitais. Como precisa. É uma loucura ele se andar por ali. A sala de parto também, fica uma enfermeira, fica a doula, o pai, a gestante. Então você tem que saber aonde você está para se comportar, para você não atrapalhar ninguém, para você não ficar na frente de nada que elas estão usando,
Então, você tem que saber o que está acontecendo ali para você saber o que fazer, né? Aham. Eu acho... Tem alguma coisa mais para falar? Falta 10 minutinhos só para Pois terminar. é. Eu ia falar, bem que você falou que o assunto rende, né? Rende bastante. E você começar a procurar, tem mais coisa para falar. Mas eu acho que dá pra gente se encaminhando pro final já. Acho que Avisar não que ficou nada. Pode falar. a próxima live é agora às 3 horas, com a Jéssica Pego e com a Aline Duarte, que são doulas. Elas vão falar sobre enxoval emocional, que é super importante. E são umas Bastante. queridas. Não, vale a pena ver. E hoje ainda tem mais duas, né? Tem a das meninas do Bem Gestar. Tem às 5h30 com elas e tem às 7 da noite, mas eu não anotei o tema. Mas eu também não consegui, mas tem no meus stories e no da Aline também tem a programação bem certinha. No do Gesta Cascavel também tem. Então hoje ainda tem mais 3 lives bem legal. Se ficou alguma dúvida, alguma questão daqui sobre a live, quanto a Aline está à disposição para responder vocês. Se tiverem interesse sobre as fotografias de nascimento, quiserem saber mais como que funciona, as mamães de final de ano, né? Então, se quiserem falar com a gente está à disposição para marcar uma reunião, para conversar. Ultimamente as reuniões estão sendo assim, né? Virtuais, mas a gente está disponível para tirar todas as dúvidas. E ajudar em tudo que for preciso, né? Isso aí. Adorei conversar com você, Ingrid. Que bom, eu também. Obrigada. A Jéssica passou que é 5h30 das meninas do Bem Gestar. Às vezes é 7h30. Com a Renata e a Charlize, se eu não me engano. Sobre esterogestação, eu não sei falar direito. É isso mesmo. Mas muito obrigada, foi um papo bem legal, rendeu bem. Deu quase 1 hora. Sim. Deu bem, rendeu bem. Perdi o medo, bastante. agora podemos fazer mais. Não. E vai rolar assunto bastante. Gente, desculpa se o nervosismo atrapalhou as palavras, gaguejar, mas pouco. Eu adorei. Mas foi bom, deu certo. Então, muito obrigada a todos que acompanharam. Eu vou deixar salvo aqui, vou ver para salvar ela, para ver para postar no YouTube. Preciso ver como que faz, mas eu vou salvar ela aqui nos stories. Vai ficar salvo para quem entrou agora no final e quer acompanhar toda ela. Eu vou deixar salvo aqui no meu perfil daí. Eu acho que eu vou salvar no IGTV também. Então tá. Então tá bom. Obrigada a todos, tchau. Até Beijo, a próxima. Tchau. Tchau. Até. Tchau.